desemprego no país atingiu em média 11,2% nos 3 primeiros meses do ano, afetando mais de 11 milhões de pessoas. É a maior taxa registrada pela pesquisa, que começou a ser feita em 2012, segundo o IBGE. Quais são os direitos dos trabalhadores nessa situação? Que mudanças sofreu o seguro-desemprego? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da AMATRA 3, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Glauco Rodrigues Becho. Ele é magistrado há 7 anos. Doutor Glauco, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado, tomo as ordens. Prazer. Bom, nós teremos também ainda os quadros Pensamento Universitário, e que geralmente estudantes da Faculdade de Direito me ajudam a entrevistá-lo, hoje do Centro Universitário Newton Paiva. E também o Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Glauco, registramos aí então dados lamentáveis do desemprego no país. Quais são os direitos dos trabalhadores em situação de desemprego, como essa que estamos vivenciando hoje? Basicamente, eles recebem o seguro-desemprego, recebem suas verbas rescisórias, sacam o FGTS, recebem os 40% do fundo de garantia e, a partir daí, dão entrada no seguro-desemprego. Essa alteração foi providenciada ao final do ano passado e o pagamento do seguro-desemprego era assegurado aos funcionários com 6 meses de vínculo e houve uma alteração para os primeiros vínculos, passaram a exigir 12 meses, um ano, para conseguir receber da primeira vez o benefício. Essa é a principal. Ainda sobre o desemprego, esses números aí refletem mais a situação na área privada, não inclui a área pública, que tem um valor importante, que é a estabilidade no emprego. A crise ainda não chegou lá não, né? Não, ainda não. Chegou na forma dos terceirizados, mas aí que reflete a taxa de desemprego na iniciativa privada. E nós estamos falando também de situação de emprego formal, né? Sim. Não daquela situação de informal, que deve ser muito mais grave ainda, né? Ainda existe muita falta de formalização, né, de CTPS, de carteira de trabalho, isso é grave no nosso cenário, o nosso país ainda tem esse alto índice de falta de formalização e isso é uma questão que preocupa nesses momentos de crise, porque justamente nesses momentos aumenta a falta de formalidade por economia tributária e de próprio benefício de trabalhador. Seria a ponta mais frágil do sistema. A ponta mais frágil. Agora, doutor Glauco, a terceirização que o senhor falou há pouco, a terceirização do trabalho, ela vem aí com força total e numa situação de crise ainda é mais estimulada. Quais são as vantagens e desvantagens? A questão principal da terceirização, nesses momentos de crise, sempre ela surge como uma forma de tentar beneficiar o capital e gerar mais emprego e o crescimento. Mas o problema da terceirização é precarização de mão de obra. Quase sempre a terceirização vem acompanhada de precarização de mão de obra. De que forma? Primeiro, os benefícios assegurados aos terceirizados não são idênticos aos assegurados à categoria do tomador de serviço. Ou seja, há diferença entre direitos básicos e direitos conquistados, conquistados. Digamos, a categoria, por exemplo, um banco. Numa terceirização dentro de um banco, os direitos assegurados pelo sindicato dos bancários não são repassados a esses funcionários terceirizados. Um ticket de um bancário, por exemplo, é R$700, um ticket de alimentação. Para um terceirizado, que vem com outra categoria, vai ser oferecido um valor de R$200, R$300. Então, esse é o maior problema da terceirização, dando um exemplo básico. É a divergência. Primeiro que ela quebra a categoria. Ao invés do terceirizado entrar dentro de uma categoria determinada e negociar junto com essa categoria, ele vem segmentado, geralmente com um sindicato mais fraco, e acaba pulverizando lá dentro do tomador de serviço, que é o empregador final. Então, esse é o receio maior. É outra forma de precarização do trabalho. Outra forma de precarização. Agora, doutor Glauco, quase sempre em crise econômica, né, os benefícios trabalhistas, os direitos sociais, os direitos conquistados, quase sempre são as primeiras vítimas, né? Sim. Tem como proteger isso, não? A luta da nossa Associação Nacional e da grande maioria dos juízes do trabalho é exatamente fazer um contraponto e falar, nesses momentos de crise, justamente é a época da gente proteger mais o direito social. Porque demorou tanto tempo para conquistar e que a gente tem que tentar superar a crise de outra forma que não às custas dos trabalhadores. Não afetando os trabalhadores. Não afetando o trabalhador. Agora, também, em tempo de crise econômica, a Justiça do Trabalho deve enfrentar mais dificuldades, uma carga processual maior do que isso. Para esse ano, são esperados 3 milhões de processos na Justiça do Trabalho. 50% a mais que no ano anterior.
E justamente nesse ano a gente sofreu uma desestruturação decorrente do corte orçamentário. A gente teve um corte no custeio de 30% e 90% no investimento. Então a Justiça do Trabalho não consegue se estruturar para receber essa demanda de processo e isso vai gerando entrave e congestionamento processual. Entendi, quer dizer, uma situação de pleno emprego é diferente, de economia crescente, né? Agora, sobre esse assunto aí do corte orçamentário, vamos falar depois com mais calma, mais tempo, né? Porque além de orçamentário, nós temos uma outra avaliação a respeito disso aí, né? Agora, a questão do seguro-desemprego, o que mudou exatamente na concessão do benefício? A principal alteração quanto a requisito é o empregado que trabalha somente 6 meses não tem mais direito imediato na primeira oportunidade que ele pleiteia. Ele vai ter que trabalhar a primeira vez por 12 meses e aí sim conseguir se habilitar no seguro-desemprego. E a questão procedimental é que agora o formulário é eletrônico. Tinham muitas fraudes no seguro-desemprego e essa alteração vem para tentar aprimorar o sistema, dando agilidade na concessão e evitando o risco de fraude. A empresa hoje faz tudo por um sistema eletrônico, cruzado com o Ministério do Trabalho, com a Receita Federal, e a partir desse formulário, o empregado se apresenta após a liberação do fundo de garantia e se habilita para requerer o seguro-desemprego. Apesar dessa agilidade, nós sabemos que o objetivo principal é economizar, segundo o governo, 880 milhões de reais. Vamos ver no próximo bloco, o senhor falar para a gente a respeito dessas dificuldades, tanto de agendamento como também da questão dos documentos a serem apresentados na hora do requerimento desse benefício seguro-desemprego. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos falando sobre os direitos dos trabalhadores em situação de desemprego. Nosso entrevistado é o juiz Glauco Rodrigues Becho, que é o presidente da AMATRA 3, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutor Glauco, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, da situação do seguro-desemprego. Essas mudanças que aconteceram aí, iniciadas no ano passado, foram feitas em função de um ajuste fiscal da economia que o governo estava buscando e não de facilitar a vida de quem está em situação de desemprego. Como é que o senhor avalia isso aí? Isso afetou muito a situação de quem, porque seja como for, 12 meses, 18 meses ou 6 meses, a pessoa está desempregada. E quem está com menos de 12 meses está sem proteção. Como é que fica essa situação, esse paradoxo aí? A grande maioria dos trabalhadores que recebiam o seguro-desemprego eram justamente os trabalhadores com vínculos menores, que foi a questão dos 6 meses. Essa foi a razão da grande economia do governo, porque estatisticamente a maior parte do trabalhador que se habilitava vinha de um vínculo pequeno. Ele, às vezes, até com o período anterior sem formalização, mas o que conta é o período formalizado. A partir desse momento, coincidiu justamente com esse momento de crise de grande desemprego. E aí justificou a economia. A única questão de alteração que foi para tentar agilizar administrativamente foi a questão do formulário eletrônico. Porque era... Mas é preciso agendar antes e é preciso apresentar os documentos corretamente. Carteira. Primeiro você tem que fazer a liberação do fundo de garantia. E o senhor tem o pessoal tem um período só de 120 dias. Se perder esse prazo? Se perder esse prazo, perde o direito. Benefício também. Decai o direito. E se tiver um documento errado, um nome errado, aí seja era na um problema rescisão... grave, porque tem que entrar com recurso administrativo, ia para Brasília, ficava lá por 120 dias, mas se resolvesse pagava em parcela única o benefício todo. Só que o trabalhador ficava um longo período sem qualquer tipo de tutela, né? O fundo de garantia tem prazo também não, né? Não, o fundo de garantia, assim que sai, vai lá na Caixa Econômica com a chave de conectividade social, você já libera o seu fundo junto com a multa de 40% depositada pelo empregador. E fora dessa burocracia, dessa dificuldade burocrática, existia alguma razão no sentido, além da fatalidade pessoal de alguém perder o emprego, existia algum abuso de alguém que fazia disso um abuso, existia, até foi muito falado pelo capital, pelas grandes empresas, que eles tinham dificuldade de manutenção de vínculo com o funcionário,
porque eles trabalhavam por 6 meses e propunham demanda na Justiça do Trabalho pedindo rescisão indireta, justamente com o intuito de receber o seguro-desemprego. Essa era uma crítica dele, é lógico que não é generalizado, mas havia sim casos de... Mas para isso acontecer tem que ter a cumplicidade do empregador. Do empregador. Ele ia lá, geralmente, para ele era interessante porque ele fazia um acordo menor, sem pagar a verba rescisória total, em busca da liberação. E aí até o próprio judiciário nosso teve muita atuação em não homologar esses acordos e exigir que, se fosse liberar seguro-desemprego, que existisse o pagamento total das verbas rescisórias. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton Paiva, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta. Diante do cenário econômico do país, a flexibilização de direitos trabalhistas tem se mostrado uma questão atual e necessária. Qual a melhor forma de compatibilizar a flexibilização e o princípio de proteção ao trabalhador sem ferir garantias constitucionais? A pergunta da Mariane, na linha do que a gente estava conversando no último bloco, é a onda do momento. Em razão da crise, fala-se muito na flexibilização. E ela hoje vem de que forma? Terceirização e negociado sobre legislado. A terceirização, qual seria a forma, então, de viabilizar a terceirização sem precarizar direito de trabalhador? A gente teria que assegurar aos trabalhadores terceirizados os mesmos direitos da tomadora do serviço, dos empregados da tomadora do serviço. É uma forma de evitar a precarização. Quanto ao negociado sobre legislado, o que é isso? É tornar válida qualquer negociação coletiva entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. O ponto principal sempre foi não permitir renúncia de direito. O sindicato dos empregados não pode, perante o empregador, renunciar a um direito. Isso tem sempre que ser uma transação. Colocar na balança e falar, eu estou cedendo um pouco em razão da crise, o empregador está cedendo um pouco para a gente continuar e conseguir a manutenção do emprego. Não adianta assegurar direito também sem emprego. Então, o equilíbrio e o diálogo é necessário exatamente nesse momento. Uma questão importante para o negociado sobre o legislado é a nossa reforma sindical. O nosso sindicalismo é de 1940. A gente tem contribuição compulsória, a grande maioria dos empregados não são sindicalizados, eles pertencem à categoria automaticamente, mas não se sindicalizam, eles não se sentem legitimados pelos sindicatos. Então, isso está sempre com uma corda muito tensa. É o sindicato dos empregadores querendo que seja validada qualquer negociação, até porque a própria Constituição fala que há o reconhecimento das normas coletivas, e o sindicato dos empregados, alguns fortes, lógico, que negociam sempre para aprimorar direito, eu posso citar sindicato dos professores, sindicato dos bancários, são realmente sindicatos fortes, mas em contrapartida nós temos sindicatos fracos, que não têm poder de negociação e acabam precarizando mão de obra na negociação coletiva. Então, o ponto de equilíbrio a ser encontrado é exatamente isso. Na terceirização e no negociado sobre o legislado, evitar a precarização de mão de obra. A impossibilidade de se cobrar o FGTS não depositado anterior a 5 anos não fere os princípios basilares da Justiça do Trabalho? A pergunta da Raíssa se refere a uma alteração recente. A prescrição do FGTS ela era trintenária. Passados 2 anos do vínculo, você podia entrar na justiça e cobrar 30 anos retroativos do seu fundo de garantia. Houve um julgamento do STF que reconheceu que essa parcela tem natureza trabalhista e que, portanto, a prescrição dela seria regra geral, 2 anos para reclamar os últimos 5. Aí é aquela velha discussão entre segurança jurídica e direito do trabalhador. Prevaleceu no STF a segurança jurídica. Até em razão desse julgamento, a própria Caixa Econômica hoje encaminha em tempo real mensagem, e-mail, informando o seu extrato do fundo de garantia, justamente que o empregado possa atuar em tempo efetivo para salvaguardar seus direitos dos últimos 5 anos. Como ficam a vigência dos contratos de trabalhadores rurais iniciados antes da vigência da Emenda Constitucional 28 de 2000? A pergunta do Frank é em razão, antes da Emenda Constitucional, os empregados rurais não tinham prescrição. Eles podiam cobrar as parcelas de todo o período do vínculo, ainda que fosse um vínculo de 30 anos. Após esse julgamento, se fixou que a prescrição dos rurais também seria equivalente ao dos empregados urbanos, ou seja, 2 anos para reclamar os últimos 5. Foi criada uma regra de transição e, a partir da Emenda Constitucional, em 5 anos, eles poderiam
buscar todas as parcelas do vínculo. A partir do 5º ano posterior à emenda constitucional, passaram a observar a regra geral. Então, hoje, não tem mais empregado rural que se beneficia da imprescritibilidade. Muito bem. Agradecer, então, a participação dos estudantes aí da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Doutor Glauco, eu vou fazer mais um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco mais sobre a questão envolvendo aí o seguro-desemprego. Caso, por exemplo, quando o pedido é negado, o que fazer? E em casos de falência da empresa da qual ele foi demitido também. Tá. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos discutindo hoje os direitos dos trabalhadores em situação de desemprego. O nosso entrevistado é o juiz Glauco Rodrigues Becho, que é o presidente da Amatra 3, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Doutor Glauco, então deixei para o senhor duas questões no bloco anterior a respeito ainda do seguro-desemprego. Quando o pedido, o requerimento dele é negado, o que fazer? Tem recurso? Tem. Automaticamente, no Ministério do Trabalho, onde eles dão a entrada no benefício, eles apresentam um recurso administrativo que geralmente vai para o Ministério em Brasília para apreciação. Em algumas situações excepcionais, esse recurso pode ser apreciado aqui mesmo no local da habilitação para tentar agilizar. Tem muito funcionário que ainda tem o CAGED aberto de empresas antigas, que faliram e não deram baixa no CAGED, e aí na hora que cruza dado no Ministério do Trabalho, fica constando que ele tem outro emprego e inviabiliza o recebimento. Tem empregado que foi sócio de pessoa jurídica e não houve baixa regular, e aí consta na Receita Federal que eles teriam uma suposta renda da pessoa jurídica. Então, nesses casos excepcionais, quando a prova é cabal, a apreciação do recurso pode ser local, justamente no intuito de agilizar o procedimento para o empregado não ficar desamparado. E trata-se de um recurso administrativo, Administrativo, nada judicial, nada judicial. E em relação à empresa, a empresa faliu, ele foi demitido. Ele perde os direitos, como é que faz? Não, sempre quando há uma falência, ou que na verdade nem é caso de falência, porque essas empresas, quando as menores, quando quebram, elas nem fazem qualquer procedimento comercial de encerramento das atividades. Elas simplesmente fecham as portas e não asseguram direito nenhum ao trabalhador. O que esses trabalhadores têm que procurar fazer de forma célere para resolver o problema? Procurar o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho, porque eles têm atuado de forma célere com mediação, tenta localizar a empresa e eles fazem a documentação rescisória, ainda que sem pagamento, mas para fins de recebimento do fundo de garantia e habilitação no seguro-desemprego. Eles fazem a formalização da dispensa, a empresa reconhece o débito, esse débito vai ser cobrado na Justiça do Trabalho depois, mas pelo menos de imediato o empregado já recebe o fundo de garantia e se habilita no seguro-desemprego. É a prioridade, né? É. Doutor Glauco, a mesma crise econômica que afeta aí os orçamentos também, afeta o desemprego, afeta os orçamentos, também afeta as instituições. Como é que está a situação da Justiça do Trabalho, que foi muito afetada aí com os cortes A Justiça do Trabalho recebeu um corte de 30% no custeio e 90% no investimento. Esse valor é superior ao dobro do corte orçamentário imposto às outras esferas do Poder Judiciário. Houve uma diferença de tratamento. Houve uma diferença de tratamento. Antes disso aí, a questão do custeio e investimento, qual que é a diferença de um e outro? O custeio são aquelas parcelas, pagamento de conta de luz, que inclusive agora, em razão do corte, o nosso tribunal teve que reduzir o horário de atendimento, porque senão não teria condição orçamentária de levar o... Aí afeta diretamente o cidadão. Afeta diretamente o cidadão. E a parte de investimento é a parte nossa do PJE, as nossas varas todas em Minas Gerais são o processo judicial eletrônico. Todas as varas de Minas Gerais do trabalho já são dotadas do PJE. E ele é um sistema muito caro. Precisa de manutenção constante. Precisa de manutenção constante, inclusive de suporte. Com esse corte de 90%, foi cessou o avanço e a Justiça do Trabalho não consegue se estruturar mais para receber esse volume de demanda que está aumentando em razão da crise. Duas situações, Duas uma pressão situações. de um lado e do outro. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, eu gostaria que antes, se eu pudesse fazer para a gente aí, só faça indicação para a gente de leitura para os nossos telespectadores, por favor.
seguindo a linha do corte orçamentário e da necessidade de estruturação da nossa justiça, a Matra 3, junto com a Escola Judicial, ela tem uma parceria de um livro do servidor Rubens Goiatá, que trata do acesso à justiça no nosso estado. Esse livro faz um estudo socioeconômico de todo o estado de Minas Gerais, das localidades que precisam de vara, qual que é a realidade do trabalho naquela região. Aqui é indústria de cana, ali é trabalho rural, aqui é comércio, aqui é indústria de minério. Então ele faz um trabalho, inclusive esse livro serviu de base para um anteprojeto de lei para a reestruturação do nosso tribunal, com criação de 50 varas. E a valorização da entrada, da porta de entrada do judiciário. Justamente para garantir acesso à justiça ao trabalhador lá, inclusive do interior. Então existe hoje um projeto que está no CNJ de 51 varas do trabalho, para Minas Gerais, muita ênfase no interior, como forma da gente dar vazão a essa necessidade dos trabalhadores, assegurando efetividade a um crédito que é alimentar. Muito bem. Uma boa indicação, sim, com certeza, vai acrescentar mais ao nosso debate aqui. Agora, voltando à questão aí dos cortes orçamentários na Justiça do Trabalho. O senhor falou que houve uma diferença de tratamento. Por quê? O que vem a ser isso? Aí, no relatório da LDO, o deputado Ricardo Barros, que era o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele identificava a Justiça do Trabalho como um entrave ao crescimento, como um entrave à economia. Inclusive, ele cita, por exemplo, em alguma oportunidade, que ele tem alergia à Justiça do Trabalho. Então, na nossa visão, esse foi um corte nitidamente discriminatório, justamente numa linha de desestruturação e desmonte da Justiça do Trabalho, que vai ter ligação direta com essa intenção de precarização de mão de obra. E deve ser alérgico também à Constituição Federal, que estabeleceu esses direitos. Aí, inclusive ele, no relatório, ele menciona o prazo de 2 anos prescricional é muito grande, a gente tinha que fixar um teto de condenação a 12 salários mínimos. Só que isso são questões que fogem ao judiciário. O judiciário tem que cumprir a lei. Ele, como parlamentar, pode propor alteração da lei. Só que esse tipo de alteração é muito impopular. E eles querem passar esse encargo para o judiciário. Não, enquanto existir essa lei que é para efetivar direito social, a Justiça do Trabalho tem a missão institucional de garantir e assegurar esse direito. Por isso que a gente não concorda com o corte orçamentário, inclusive foi proposta uma ADI no STF, alegando a inconstitucionalidade desse corte discriminatório. E esse corte, como você disse, aí partiu de um deputado, um parlamentar. A instituição toda, Congresso Nacional, acompanhou? É uma retaliação? Esse parlamentar ele foi somente o relator. E hoje é ministro da Educação. Hoje é ministro da Saúde, do novo governo, mas o relatório dele e a LDO foi aprovado numa comissão mista de deputados e senadores. E foi sancionada pelo Executivo, ainda no último governo, na presidência. Então, não é um movimento isolado, antes fosse, e por isso a ANAMATRA tem atuado forte no STF e a gente tem feito atos regionais contra esse desmonte da Justiça do Trabalho para alertar o cidadão do que pode estar por trás desse corte orçamentário. É a questão do Estado de Direito, né, doutor Glauco? Só para a gente encerrar nosso programa aqui, no mês passado, completamos aí um ano da vigência da Lei das Domésticas. Que avaliação você faz desse período? Eu acho que foi muito positivo porque elas ficavam realmente à margem do direito social. A gente não podia efetivar direito a elas porque a Constituição ainda não assegurava. Elas tinham alguns direitos, salário mínimo, férias, 13º, mas, por exemplo, não tinha um limite de jornada. Era comum a gente ver trabalhador doméstico trabalhando por 12, 14, 15 horas. E hoje eles principalmente respeitam a jornada de 44 horas. Isso afetou a formalidade ou não? Muita gente ainda, principalmente no interior, continua com o trabalho doméstico informal. E essa é uma questão que depende de fiscalização e de atuação forte, porque não adianta a gente assegurar o direito na lei, mas não está próximo do trabalhador para efetivamente assegurar esse direito. E sair dessa condição da condição de informalidade. Né? Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Glauco Rodrigues Becho, que é o presidente da Matra 3, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E discutimos aí sobre as mudanças no seguro-desemprego, a situação do trabalhador em desemprego também, e falamos aí também sobre as condições, os cortes orçamentários na Justiça do Trabalho. Doutor Glauco, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é meu. Estamos à disposição. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.